Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez nesse canal lindo e maravilhoso, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, formado em bacharel em Teologia e outras graduações pela graça de Deus. Sou comentarista bíblico, comentarista judaico, comentarista cultural da Palavra de Deus, como também hebraico e grego e sobre as culturas bíblicas. Hoje, o comentário que eu quero fazer, eu vou estar começando agora a fazer um comentário dos 4, ou melhor dizendo, dos 5 livros Pentateuco, falando sobre a sua biografia. Isso mesmo, falando da biografia do livro Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. E o primeiro livro hoje que a gente vamos fazer o comentário é o livro de Gênesis. Então vamos lá para mais uma paraxá, mais uma porção da palavra de Deus, mais uma maçã da palavra de Deus e mais uma pérola da palavra de Deus. Temos aí um lema da filosofia que o Senhor me deu, que é esse: como uma maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita em seu momento certo. Então quero deixar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança, e Renere Tukiri para todos. Vamos começar mais uma pauta, mais uma paraxá, uma porção da palavra de Deus, em nome de Jesus. Então vamos lá. Primeira coisa que devemos observar diante do livro de Gênesis: por que o nome Gênesis? Por que o nome Gênesis? Primeira coisa, o nome Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento que tem a descrição da criação do mundo e da humanidade. Devemos observar o sentido original deste nome, que dá origem à criação, geração e nascimento. Criação, geração e nascimento. O nome Bereshit, ou conhecido como Gênesis, o nome Gênesis ele vem do hebraico, derivado do hebraico chamado Bereshit. É que nem a palavra que diz o primeiro capítulo e primeiro versículo. Bereshit bara Elohim. Quer dizer o quê? No princípio criou Deus o céu e a terra. Isso mesmo. O verbo criar, ou o verbo bara, é uma palavra-chave empregada do Bereshit, que quer dizer princípio. Isso mesmo. A palavra Bereshit vem do verbo princípio ou começo do tempo. A data que foi escrita o livro de Gênesis, alguns dizem que foi aproximadamente a 1688 antes de Cristo. Alguns perguntam e especulam quem foi o autor do Pentateuco. Alguns dizem que quem começou o livro do Pentateuco a escrever foi um homem chamado Jetro, o seu sogro. E esse Jetro, ele escreve, ele financia o livro Pentateuco. No início do Sinai, quem escreveu foi Jetro. Mas a tradução que Jetro trouxe para escrever e financiar aquilo que era ditado por Moshe. No começo, foi ele que financiou, nunca se esqueça disso. Agora, o que devemos ver e observar, prova quais os pontos que prova que foi Moisés que escreveu Bereshit também, o livro de Gênesis. Por que Pentateuco? Alguns olham e perguntam por que Pentateuco. O nome Pentateuco é um conjunto de livros que se dá ao judaísmo no conceito da lei, chamado 5 livros. No judaísmo é a base da teocracia hebraica. Isso mesmo. O nome Pentateuco significa 5 livros.
Então, quando nós observamos o nome Pentateuco, quer dizer 5 livros, que foi feito da tradução e de uma tradução. E qual foi a tradução que foi realizada? Alexandrino da Septuaginta, o livro Pentateuco. A palavra Pentateuco vem da questão 5 livros. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, devemos entender que ela foi traduzida, isso mesmo, traduzida pelo homem chamado Alexandrino da Septuaginta, o livro Pentateuco. Agora, existem 7 provas que provam que Moisés que escreveu este livro. Você sabia que Moisés, ele escreveu o Pentateuco? Sim. A primeira prova que a gente encontramos dentro da palavra de Deus está baseada no livro de Êxodo 17 e verso 14. Deus ordenou a Moisés a escrever, ou Deus ordenou a Moshe escrever. Quando nós observamos a palavra de Deus, também observamos que lá em Êxodo 24, versos 5 e 7, Moisés escreve o Pentateuco. Também existe lá no livro de Números 33 e verso 2. Como também sabemos que ele chamou o livro de aliança. Olha que coisa legal e tremenda. O livro de Pentateuco foi chamado o livro da aliança. Se você não sabia disso, fique sabendo. O livro Pentateuco foi chamado livro da aliança, baseado a Êxodo 24, verso 7. Vamos lá para mais alguns detalhes interessantes? Então, quando nós começamos a observar o livro Pentateuco, ou o livro de Gênesis, a gente começamos a descobrir 7 fatores que realmente quem escreveu o livro de Bereshit foi Moisés. Só que no princípio, no começo do livro de Gênesis, quem financiou e quem escreveu a palavra ditada pela boca de Moisés foi Jetro. Vamos mais observar? Então vamos lá observar. Moisés tirou uma cópia para entregar para os reis. Você sabia disso? Vocês observaram isso que eu acabei de dizer? Moisés tirou uma cópia para entregar para os reis, para que os reis antigamente fossem seguir a Torá. Isso mesmo. Aí você vai me perguntar, isso está na Bíblia? Sim, Deuteronômio 17, verso 18 até o 20. Livro de Deuteronômio 17, verso 18 e 20. Capítulo 17, versículo 18 e 20. Moisés escreveu as regras e conduta do povo de Israel, baseado no livro de Josué, capítulo 1 e versículo 8, e também Josué 8 e 30. Moisés escreveu e tirou cópia também deste livro para entregar a Josué. Você sabia disto? Está registrado em Deuteronômio 11 e verso 26 e 32. Também isso foi acontecendo no monte. Olha só que coisa interessante. Nos 2 montes isso aconteceu. Agora, o 7º detalhe que prova que realmente Moisés escreveu é que no livro de Josué 23 e verso 6, ordenou Israel a obedecer a lei de Moshe. Isso está escrito no livro de Josué 23 e verso 6. Agora, olha só que interessante, Moisés era conhecido no Egito como Moshe, através da boca dos hebreus. Porém, como que Moisés era conhecido perante Faraó? Como que ele era chamado? Qual era o nome dele? Claramente você nunca ouviu falar disso. Moisés, diante do povo egípcio, eles não chamavam ele de Moshe e nem de Moisés, em sim de Mesu. Mesu é o nome egípcio de Moisés. Se você não sabe disso, fique sabendo agora. Bereshit
dividido em 7 bases. O livro de Gênesis é dividido em 7 partes. Então vamos lá. Livro do começo, criação, queda, dilúvio e 4 dispensações e 8 promessas e patriarcas. Olha só que interessante. Então são isso que é a divisória do livro de Gênesis. Há um segredo Moisés, que Moisés ele não era só apenas um homem que obedecia a Deus. Moisés ele era sacerdote, Moisés era profeta e Moisés era um príncipe do Egito. Isso mesmo. Moisés realmente ele era príncipe do Egito e tinha vários conhecimentos. Aonde você vai encontrar isso que eu acabei de dizer? Livro de Atos, capítulo 7 e verso 22, como também livro de Hebreus, capítulo 11 e verso 23 até o 29. O livro Bereshit, conhecido também como o livro de Gênesis, podemos também chamar de livro alfa. A palavra alfa no grego é chamado de primeiro. Então você pode utilizar essa linguagem do grego para chamar o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele contém 50 capítulos e 1533 versículos. E de palavra tem 38.267 palavras. E de promessas contém 71 promessas, como também tem 56 profecias. Então, meus amados irmãos, é interessante o livro de Bereshit. O livro de Bereshit teve 4 atos divinos no primeiro dia. Existem 7 provas que o 6º dia era o dia que fazia 24 horas durante as semanas. Agora, 3 atos no 2º dia, divino no 2º dia. Existiu 3 atos de Deus no 2º dia. Teve 5 atos divinos no 3º dia. Olha só que interessante. E 7 propósitos de luz. Agora, quais são essas 7 luzes que o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, fala? Quais são esses 7 tipos de luzes que estão endereçado ao livro de Gênesis? Quando nós olhamos, eu vou falar de 2 e os outros vocês vão procurar saber, porque aí seria muita coisa e eu dizer tudo isso para vocês. Mas se inscreva no meu canal, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Alá, ou se não, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica, ou se não, Oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata, Evangelista André Santos. E lá você vai conhecer outros tipos de comentários lindos e maravilhosos. Primeira luz. 7 luzes anunciou ao Bereshit, ao livro do começo. Quais são essas luzes? O sol, primeiro sol é a luz. Segundo, meu Deus. Então, o sol é a primeira luz. Segunda luz é a lua. Você não sabia disso? Isso mesmo. São 7 luzes no Antigo Testamento de Bereshit. Isso mesmo. Agora temos que descobrir quais são elas. Já te dei a dica. Uma é o sol, segunda luz é a lua. A criação do homem e a doutrina do homem. Isso está baseado no livro de Gênesis. Eu quero deixar a todos com Shalom, Maleko, Salá para todos. Renere Tukire para todos e Shalom, Kavai, paz e esperança para todos. Curte, se inscreve, comente este canal lindo e maravilhoso do Senhor Jesus. Aqui é quem fala é o Evangelista André Santos, deixando a todos com Shalom.